não despreze a graça de Deus. Quantas pessoas desprezaram os sinais de Deus, por ignorarem que, através daquela pessoa, daquele sonho, através daquela situação, era Deus agindo, era Deus falando, era Deus gritando aos nossos corações. Você lembra da experiência de Elias? Elias se coloca ali porque lhe é dito que o Senhor há de passar. E de repente surge um vento impetuoso que fende as rochas, mas o Senhor não estava naquele vento impetuoso. Depois vem um terremoto, mas Deus não está naquele terremoto. Depois vem o fogo, mas Deus não está no fogo. Até que vem uma brisa suave. E a brisa suave então revela a presença de Deus. Me recordo também da experiência de Davi com Golias. Golias despreza Davi porque ele é de baixa estatura, por causa da sua aparência, franzino, e Golias grande, forte, despreza Davi, porque ignora que a mão do Senhor Todo-Poderoso age por meio daquele garoto, por meio daquele pastor de ovelhas, e então Golias é derrotado por Davi, porque na verdade era Deus agindo. Nós estamos aqui também diante de homens que ignoram a verdadeira origem do Senhor. Eles conhecem a origem humana de Jesus, sim. Conhecem a sua mãe Maria, conhecem José, o seu pai, o carpinteiro, mas ignoram a origem divina. Conhecem o homem Jesus, mas ignoram o Deus que se fez homem. Enxergam a natureza humana e não conseguem enxergar com os olhos da fé a sua natureza divina. Jesus fala com sabedoria, Jesus realiza milagres, mas ainda assim, eles não creem. E a palavra vai dizer que Jesus então ali, em Nazaré, na sua terra, realizou poucos milagres. Por quê? Porque aquele povo não tinha fé, porque aquele povo não acreditava. E Jesus vai dizer, um profeta só não é estimado em sua própria pátria. Precisamos suplicar ao Senhor que pela força e poder que há nesta palavra, possamos reconhecer os sinais de Deus, reconhecer a presença de Deus. Sabe, aquele mendigo que te parou na rua e te pediu uma esmola, era o Senhor. Era o Senhor. Aquela pessoa que de repente surgiu e atrasou, né? Pode até mesmo ter atrasado a sua chegada ao compromisso porque buscou lhe falar algo. Ela te falava com palavra de Deus, era Deus agindo. É claro que nós precisamos estar atentos e ter discernimento, porque o inimigo também procura agir para atrapalhar os planos de Deus. Mas por esta razão mesmo nós precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos. Esses dias realizei uma missão e estranhei que a passagem tivesse sido marcada com tanta antecedência. E quando recebi então a passagem, eu falei, mas o evento é no outro dia. Por que essa passagem foi marcada com tanta antecedência? Afinal de contas, há tantos trabalhos aqui no mosteiro para serem realizados. E quando então percebi que o fato daquela passagem ter sido marcada com antecedência me possibilitava realizar uma missão antes do evento. Algo que estava no coração de Deus e era desejo dele que então fosse realizado. E é incrível. As coisas aconteceram exatamente assim. Viajei no dia marcado, realizei a missão que o Senhor queria que fosse realizada e no outro dia então se deu o evento. Se não estamos atentos ao que o céu está nos pedindo e nos falando, poderia então, de repente ter gerado ali uma contrariedade, mas por que não? Remarca a passagem, isso aqui não dá certo, tem muito trabalho.
Sim, existem situações e situações, mas é preciso estar atento para não desprezarmos a graça de Deus. Este povo não reconhece o Senhor, e nós também. Não reconhecemos o Senhor em tantas situações. É interessante quando nós nos colocamos como uma terceira pessoa, começamos a julgar aqueles que não reconheceram o Senhor, não receberam o Jesus, maltrataram, perseguiram, condenaram, crucificaram e não nos damos conta de quantas vezes nós fazemos isso. Quantas vezes também nós ignoramos o Senhor, quantas vezes nós não acolhemos com fé os profetas que Deus nos envia. As pessoas que entram na nossa vida e são sinal concreto, presença de Deus, inclusive quando nos contrariam. Na verdade, foi exatamente isso que se deu com os profetas ao longo da história da salvação. A mensagem que estes homens traziam da parte de Deus incomodava o povo, porque mexia diretamente no comportamento, na vida deles. Exigia deles uma mudança de vida, abandonar o pecado, abandonar os maus hábitos, os maus costumes, e eles não queriam abandonar. Eles não queriam mudar de vida e por isso apedrejavam os profetas. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas, que apedrejas os teus profetas. Grande será a tua ruína. Queira Deus que esta palavra não recaia sobre nós, uma palavra de destruição. Não porque haja falha em Deus, mas porque nós não abrimos o coração. Deus está chamando a atenção hoje de tantas pessoas. Deus está dizendo, filho, acorda. Filho, levanta-te. Filho, sai deste sono de morte. Filho, decida-te hoje pela graça de Deus, caminha na presença de Deus para que não te aconteça uma desgraça. Deixa o pecado para não que lhe venha uma desgraça terrível. E que uma vez acolhendo então a palavra de Deus que fala, seja por meio da brisa suave, seja por meio dos Davi que Ele nos envia, seja por meio dessa iluminação interior, que então colhamos muitos milagres. Aquela voz interior, que é a voz do anjo, que diz, levanta na madrugada, que diz, faz o cerco de Jericó. Oferece esse sacrifício de acordar às 4 horas da manhã para rezar o Santo Rosário, junto com uma grande família de oração, exército de São Miguel. Acorda, oferece o cerco por tua família. Antes desse convite chegar até você, antes desse chamado alcançar você, ele primeiro alcançou a mim. E olha que não foi fácil. Mas, Senhor, uma semana antes da Quaresma de São Miguel, já serão 40 dias. Jesus, uma semana antes. Não pode ser às 4h45 como fazemos todos os dias. E o Senhor, na palavra, pede penitência. Tá bom, Senhor. É o Senhor que deseja, o Senhor quer. Nós faremos. Nós acordaremos às 4 horas da madrugada para o Santo Rosário. Faremos isso pelas famílias, faremos isso pelo nosso Brasil, faremos isso pelos nossos jovens, por nossas crianças, faremos isso pela igreja, faremos isso em defesa da nossa fé. O Senhor nos pediu. Tem um ditado que fala, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Senhor falou, o Senhor pediu, nós faremos. Iniciaremos o cerco de Jericó de 8 a 14 de agosto, na certeza de que as muralhas cairão. De maneira especial, as muralhas que estão impedindo o povo de Deus, né, a viver também um tempo, a Quaresma de São Miguel, um tempo de conversão, um tempo de milagre, um tempo de graça e de bênção. É Deus antecipando as graças. Mas aqueles que ficarem na sua cama, no seu conforto, acomodado, dormindo, uma vez sendo recebido esse chamado, não verão o extraordinário de Deus, a menos que uma vez atendido, recebido o chamado, se coloquem então prontamente em ordem de batalha através da oração, da adoração. E tenho certeza que estes
verão o extraordinário de Deus. Esses escolherão o milagre porque acolheram o chamado de Deus com fé. Deus e os seus sinais. Deus e a sua graça, que a todo instante bate à porta do nosso coração e pede acolhida, e pede entrada. Eis que estou à porta e bato, se abrires a porta eu entrarei, eu cearei convosco, e tu serás então muito feliz. Vamos proclamar esta palavra, suplicando a Jesus uma resposta diferente daquelas que lhe deram então, né? Que lhe deram então os fariseus, o povo da sua terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículos do 54 ao 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Recomendemo-nos então à Santíssima Virgem Maria, para que, acolhendo os sinais de Deus, a presença de Deus com fé, possamos contemplar, colher muitos milagres nesse dia. Pelo poder que lhe concedeu Deus Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu o Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu Deus Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.